Eu detesto criticar uma série, mas eu terminei de assistir a série Superman e Lois e preciso falar sobre. Não é que a série seja ruim, mas tem alguns pontos que poderiam ser melhores. Vou explicar melhor essa história. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Nerd Pão com Ovo. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a série Superman e Lois. Eu não diria que é bem uma crítica, mas eu acho que vale a pena uma discussão sobre a série. Eu acho que já é meio óbvio que vai ter spoilers, então se você não assistiu, assista lá e depois volta aqui no vídeo. Antes de entrar no assunto, eu sei que é chato, mas eu tenho que pedir. Eu preciso pedir o padrão, que é a curtida, inscrição, comentário e sininho. Me segue no Instagram também e manda uma mensagem pra gente trocar uma ideia. Se você já fez isso, então vamos nessa. A série Superman e Lois surgiu como um spin-off derivado da série Supergirl. Os personagens Superman e Lois Lane já nos tinham sido apresentados desde antes da série começar, ainda na série da Supergirl, então foi só desenvolver a história deles. Só que algumas coisas na história ficaram meio em aberto, outras sem pé nem cabeça, então vamos começar do começo. A primeira coisa que mudou na história, por causa da crise nas infinitas terras, foi exatamente os filhos do Superman. Inicialmente a Lois tinha acabado de dar à luz a um menino, mas com a crise, agora eles têm filhos gêmeos. Tudo bem que dá para entender toda a desculpa cósmica da crise que inventaram para corrigir a história e tal, mas e as datas? Considerando que toda a cronologia das séries se passa nos tempos atuais, o crossover da crise deveria se passar entre o final de 2019 e o início de 2020, como acreditava-se na época. Antes do crossover, o filho do Superman e da Lois era um bebê recém-nascido, mas após a crise, eles têm dois gêmeos adolescentes de 14 anos e é como se sempre tivesse sido assim. Eu entendo que é possível que o multiverso tenha sido alterado para que eles tenham se conhecido antes e tenham tido os meninos antes, mas eu nunca vi uma mudança tão radical na história de um personagem, com exceção das loucuras que a gente vê na série The Flash, mas aí a gente não pode considerar todas aquelas bizarrices envolvendo viagem no tempo que eles mostram. Dos dois meninos do Superman, temos Jonathan e Jordan, nomes dados em homenagem ao pai terráqueo e kryptoniano de Clark, respectivamente. Aparentemente eles são gêmeos bivitelinos, ou seja, do tipo que não são idênticos, logo eles não têm exatamente o mesmo DNA. A princípio nenhum dos dois tinha herdado os poderes do pai, mas eles ainda são muito novos e ainda poderiam manifestar os poderes mais para frente. A princípio eles também não sabiam quem o pai deles realmente era. Jonathan é o tipo descolado, que joga futebol americano e tem uma namorada. Típico adolescente americano dos filmes e séries. Jordan é o problemático, com problemas de ansiedade, falta de confiança e o kit de ansiedade do jovem moderno, igual a todos nós. Eles moram em Metrópolis e vivem todos na mesma casa. A coisa começa a complicar quando a mãe de Clark morre e eles vão para Smallville resolver as pendências da morte dela. Nesse período, Jordan começa a apresentar poderes, o que força os pais a lhe contarem a verdade. Então, para se afastar da cidade grande e ajudar Jordan a controlar seus poderes, eles decidem que vão se mudar para Smallville. Aqui temos a possibilidade de, no futuro, Jonathan também desenvolver seus superpoderes, já que não há uma razão específica para ele não ter pelo menos algumas das habilidades do pai. Talvez eles quisessem focar a primeira temporada nos poderes do Jordan, deixando para explorar esse arco mais para frente. Por sinal, os poderes de Jordan foram um pouco mal aproveitados. O caos acontecendo na cidade em que eles estão e a única coisa que ele conseguiu fazer foi encontrar o pai, por 2 vezes usando a super audição. Eu acho que ele tinha potencial para fazer muito mais do que isso, tanto que o próprio vilão conseguiu desbloquear habilidades no Jordan, alegando que ele era o hospedeiro perfeito, por ser metade humano e metade kryptoniano. Ao mesmo tempo, eles descobrem que o vilão, que é um mega empresário, é na verdade um kryptoniano escondido.
Esse cara quer transformar as pessoas em kryptonianos, colocando a consciência de antigos habitantes de Krypton nos corpos de humanos e dando poderes a eles. E o mais absurdo de tudo isso é que esse kryptoniano é irmão de Kal-El, filho da mãe dele com outro homem, nascido por combinação genética em Krypton e enviado para a Terra há muito tempo. Como toda série de ação, tem muita ação, os kryptonianos do mal começam a brigar com o Superman. Acho que ele esqueceu de um detalhe, nessa confusão toda. Ele pede ajuda do Departamento de Defesa do país e de um estranho que veio de outra terra e tentou matar ele, mas não lembra da prima, que lutou ao lado dele na crise. Isso foi um grande vacilo. Ele deve ter esquecido que ele tem uma prima kryptoniana que mora literalmente a um voo de distância e pode chegar lá em segundos, bastando ele dar um telefonema para ela. Como que ele luta com kryptonianos e esquece de chamar a prima? Aqui eu tenho que reconhecer, os efeitos especiais dessa série estão muito melhores que os da Supergirl. Acho que é porque eu sempre tive um preconceito com a visão de calor da cor azul, para mim não faz sentido nenhum, já que a visão aquece e não congela. A gente engole a desculpa que foi a crise que mudou isso, mas eu não lembro se também mudou na série da Supergirl. Eu observei uma evolução na supervelocidade também, mas pode ser impressão minha. Vale lembrar que Superman e Lois foi renovada para a segunda temporada, então a história deve continuar. Para quem viu a série, lembra que ficou pendente de se resolver algumas questões relativas ao Aço e à filha dele, então vamos ter muitas novidades na segunda temporada. Segundo o The Hollywood Reporter, o novo ano da produção terá a adição de Jenna Devan como Lucy Lane, a irmã de Lois. A atriz retornará ao papel que interpretou na primeira temporada de Supergirl na CW. A primeira temporada de Superman e Lois já está disponível no HBO Max. A segunda não tem data de estreia definida. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, eu peço que deixe a sua curtida e a sua inscrição no canal. Me diga aí nos comentários se você já assistiu a série e o que achou dela. Me segue lá no meu Instagram pra gente trocar uma ideia. Ative o sininho das notificações que você vai receber um aviso sempre que eu postar um vídeo novo, então é sempre bom. Se você estiver com um tempinho sobrando, dê uma olhadinha em outro vídeo do canal. Eu vou deixar algumas sugestões aqui no final, então, até a próxima e tchau!